Você atirou com uma 300 blackout na cabeça dela, causando a morte dela? Senhor Griven, não atirei na minha esposa nem no meu filho. Nunca. Alec Murdaugh cumpre 2 prisões perpétuas pelos assassinatos da esposa, Maggie, e do filho, Paul. E agora ele está pedindo à Suprema Corte da Carolina do Sul que lhe conceda um novo julgamento. No dia 7 de junho. Eu não estava pensando claramente. Acho que não conseguia raciocinar. O Estado reage afirmando que as ações da escrivã indiciada e outras alegações não bastam para anular a condenação de Murdaugh. Eu olho mais de perto. Bem-vinda ao Crime Fix. Eu sou Anjanette Levy. Alec Murdaugh pede novo julgamento pelos assassinatos de sua esposa Maggie e do filho Paul. Ele admite ser mentiroso, trapaceiro e ladrão, mas garante não ser assassino. Agora, esse caso tomou o país de assalto. Alec Murdaugh fazia parte de uma dinastia jurídica. Ele era considerado realeza no interior da Carolina do Sul, mas os promotores dizem que a vida de Murdaugh era uma fachada e que tudo estava desmoronando em 2021 e ele estava prestes a ser exposto por causa do processo que enfrentava devido ao acidente de barco que matou Mallory Beach. Paul Murdaugh estava dirigindo o barco da família bêbado e bateu em fevereiro de 2019, matando Mallory e ferindo muitos de seus amigos. Os Murdaugh enfrentavam um grande processo civil e o Estado alegava que os delitos financeiros de Murdaugh seriam revelados, mostrando que ele roubava de clientes e do escritório para bancar seu luxo e que não podia permitir isso. Os promotores disseram no julgamento que Alec Murdaugh matou Paul e Maggie para resolver seus problemas e tentar encerrar o processo do acidente de barco. Murdaugh negou a acusação quando testemunhou. No dia 7 de junho de 2021, você pegou esta arma ou qualquer arma parecida e atirou no seu filho Paul no peito na sala de ração da sua propriedade na Moselle Road. Não, eu não fiz isso. Senhor Murdaugh, você pegou esta arma ou qualquer arma parecida e explodiu os miolos do seu filho no dia 7 de junho ou em qualquer outro dia ou momento? Não, não fiz isso. Senhor Murdaugh, você pegou um rifle 300 Blackout como este e atirou na perna, no tronco ou em qualquer parte do corpo da sua esposa Maggie? Não, eu não fiz isso. Você atirou com um rifle 300 Blackout na cabeça dela, causando sua morte? Senhor Griven, nunca atirei na minha esposa ou filho em momento algum. No julgamento, Murdaugh negou ter grandes problemas financeiros. No dia 7 de junho, você acreditava que seu castelo de cartas financeiro estava prestes a desmoronar? No dia 7 de junho? Sim, senhor. De jeito nenhum. Murdaugh foi finalmente condenado. O júri o considerou culpado após deliberar por menos de 3 horas. O Estado contra Richard Alexander Murdaugh, réu, acusado de homicídio, Código Santa Catarina 16-3-0010, Código CDR 0116. Veredito de culpado. A ex-secretária do Tribunal de Colleton, Becky Hill, que leu o veredito, criou muitos problemas para os promotores no julgamento de Alec Murdaugh. A equipe de Murdaugh afirma que a senhora Becky manipulou o júri porque queria escrever um livro. Eles solicitaram um novo julgamento, alegando que ela tentou excluir a senhora dos ovos do júri e que Becky comentou sobre a culpa de Murdaugh para influenciar os jurados e favorecer seu livro. Bem, no seu livro, você sugere que o veredito de culpa era o que você queria e que tinha medo de que esse veredito não fosse dado. Você fala muito sobre seu sentimento de querer um veredito de culpa, não é mesmo? Eu concordo que isso está dito no livro. E parte disso é porque eu acho que foi um veredito de culpa. Você está falando de um período bem antes do veredito ser anunciado? Quando você escreveu sobre essas coisas no livro, não é verdade? É sim.
Você até comentou que seus olhos encontraram os dos jurados e outros em Mosel, e todos tinham um entendimento implícito de que ele era culpado. Você falou isso no livro, certo? Eu disse isso no livro e eu consideraria isso parte do literário da palavra que acabamos de dizer. Mas não houve absolutamente nada falado com um jurado em Mosel, nem em nenhum outro lugar no tribunal, nem em qualquer outro lugar. Acho que isso faz parte daquela licença poética que usamos para tornar algo mais evidente. Mas em nenhum momento eu li ou tentei ler os olhos de outra pessoa e isso foi apenas uma daquelas sensações instintivas que escrevi no livro. Então a senhorita Beck disse que isso era licença poética. Um colega escrivão do tribunal testemunhou na audiência sobre a moção de novo julgamento, sobre o que Hill disse sobre o veredicto de culpa e vendas de livros. Durante esse período, antes do julgamento, antes mesmo de escolhermos o júri, ela chegou a comentar com você que iria escrever um livro? Sim, senhor. Ela queria escrever um livro. Queria escrever um livro. Ela chegou a dizer sobre o que seria o livro? Sobre o julgamento. Sobre o julgamento de Murdoch? Sim, senhor. E ela discutiu com você, o que se é que discutiu, sobre como ela achava que o veredito deveria ser no julgamento de Murdoch. Sobre o livro, o que o ajudaria. Um veredito de culpa? Conte ao juiz e a mim exatamente o que ela lhe disse, do que você se lembra. Isso foi antes do julgamento. Primeiro, ela disse que talvez quiséssemos escrever um livro porque ela queria uma casa no lago e eu precisava me aposentar. E então, nas conversas, um veredito de culpa venderia mais livros. E deixamos por isso mesmo. Isso foi antes, até mesmo em dezembro. E quando ela voltou a dizer isso para você durante as semanas em que você ficou lá? Várias vezes. Pode-se dizer que era, sabe, entre amigos no escritório dela ou com quem estivesse jantando, esse tipo de coisa, mas só isso mesmo. Que ela precisava de um veredicto de culpa para vender mais livros. Essa é a melhor forma de vender livros. A melhor maneira de vender livros. Agora, durante esse processo, ela alguma vez expressou para você uma opinião sobre se de fato o Sr. Murdoch era culpado pelos assassinatos do filho e da esposa? Sim, senhor. Me diga o que ela disse. E se você lembra quando? Não lembro exatamente quando. Só que já tinha passado mais da metade do julgamento. Mas as evidências surgiam e parecia que ele poderia ser culpado. E ela fez um comentário de que um veredito de culpa seria melhor para vender livros. Mais tarde, nesta audiência, Beck diria algo que a faria ser acusada criminalmente. Você já permitiu que alguém da imprensa visse esses autos lacrados? Não, senhora. Você já permitiu que a Netflix analisou as provas do julgamento? Não, senhora. Promotores afirmam que a declaração era mentira. E agora, Beck Hill enfrenta acusações de perjúrio e má conduta no cargo público relacionadas ao seu livro fracassado. E enquanto uma jurada testemunhou naquela audiência em 2024 que se sentiu pressionada por Beck Hill quando ela fez comentários sobre a culpa de Murdoch, a juíza Toll considerou que isso não era suficiente para um novo julgamento. Os advogados de Alec Murdoch discordam. Conversei com Dick Harputlian em maio. O registro, para mim, a juíza Tomei, é muito bom, exceto... Acreditamos que há casos federais que afirmam que não se deve perguntar ao jurado se isso teria ou mudou o veredito. A pergunta é: alguém em posição de autoridade disse algo a eles que poderia ter influenciado objetivamente o veredito deles? Não se influenciou, ou não? Ela aplicou um caso estadual chamado Green, com o qual, com todo respeito, discordamos dela sobre o significado. Mas isso não significa isso. Existe um caso federal que diz que se houver registro, sob o registro que ela fez, que foi o tribunal conversando com eles, o tribunal disse coisas que poderiam ter influenciado, nós conseguimos um novo julgamento. Então, e se a Suprema Corte Estadual não adotar esse padrão federal, vamos pedir para um tribunal federal analisar isso. Mas olha, isso é...
Estou convencido de que temos uma boa oportunidade aqui para a nossa Suprema Corte definir os limites do que é má conduta e qual nível de conduta por parte desse Tribunal Oficial de Justiça ou algum funcionário do tribunal exige um novo julgamento. E eles poderiam nos conceder um novo julgamento sem nunca precisar lidar com a infinidade de questões probatórias que foram levantadas durante o julgamento. Há várias questões sobre o que chamamos tecnicamente de evidência 404, 403, evidência pericial e se estavam qualificados para testemunhar. Quero dizer, nosso memorial tem bem mais de 100 páginas e só arranha a superfície. Então, não é que eu esteja confiante, mas sim otimista. Que a Suprema Corte permita voltarmos e dar ao Alec uma oportunidade de se defender das acusações de assassinato. Agora a promotoria está rebatendo com força em seu parecer. Eles afirmam que a juíza Toll agiu corretamente e contestam as alegações de que Murdoch merece novo julgamento. Os promotores escrevem: o júri condenou o réu porque ele era obviamente culpado. Não, porque 3 jurados ouviram os comentários tolos e temporários de Becky Hill sobre o depoimento dele que viria. Os comentários inadequados de Becky Hill não influenciaram o resultado do caso. Só 2 jurados ouviram os comentários não solicitados dela para observar a linguagem corporal. E apenas um jurado ouviu o comentário dela de que o dia do depoimento do recorrente foi um dia importante ou épico. O registro apoia a conclusão da juíza Toll de que o veredicto foi unicamente resultado das deliberações honestas do júri e refletiu as provas esmagadoras da culpa do recorrente. Lembrem-se quando a promotoria mostrou provas de crimes financeiros de Alec Murdoch no julgamento, fazendo-o parecer um ladrão, mentiroso e fraude. E ele prontamente admitiu ser todas essas coisas. O Estado afirma que apresentar provas sobre o dinheiro que Murdoch roubou e suas mentiras não foi só para prejudicar sua imagem, mas para mostrar o motivo para matar Maggie e Paul devido ao processo do acidente de barco. E o fato de ele estar sob forte pressão financeira, escrevem os promotores. Embora o recorrente não tenha contestado todas as bases da decisão, o juiz agiu corretamente ao admitir as provas dos crimes financeiros conforme as regras 404b e 403 como evidência do motivo do recorrente, e suas várias instruções garantiram que o recorrente não fosse prejudicado pela aceitação dessas provas, dadas as circunstâncias. Então, quero chamar um velho amigo para falar sobre o parecer do Estado aqui. Ele é Chris Adams. Ele cobriu o caso Murdoch comigo lá na Carolina do Sul e é um advogado de defesa de destaque por lá. Então, Chris, qual é a sua resposta ao parecer do Estado? Quero dizer, isso é basicamente um livro. Tem 182 páginas e não vamos abordar cada pequeno detalhe nela. Mas eles basicamente estão rebatendo, a promotoria está dizendo que Alec Murdoch não merece um novo julgamento. Certo. Eles analisaram ponto a ponto. Então, quando o governo ou a promotoria responde, eles respondem em um documento abordando cada questão levantada pela parte recorrente. Então, eles abordaram cada questão levantada pela equipe jurídica de Murdoch e tentaram refutar cada uma delas. E é interessante que, no documento, a pessoa que está entrando com o recurso, neste caso Murdoch, pode decidir em quais questões realmente quer que o tribunal foque, escolhendo quais coloca primeiro e quais deixa mais para baixo. E eles, acho que sem surpresa, Murdoch atacou primeiro o comportamento do escrivão do tribunal. E essas foram as 2 primeiras questões. Na minha opinião, essas são as questões mais substanciais e difíceis para a Suprema Corte da Carolina do Sul lidar. Concordo com você. Esses são os pontos 1 e 2, todos sobre Becky Hill, ex-secretária do Tribunal do Condado de Colleton. Agora sobre a acusação formal. Sim, agora sob a acusação formal, mas ela não está sendo acusada de manipulação do júri. Então, acho que podemos analisar isso de algumas maneiras. Ela está definitivamente sob acusação formal por má conduta no cargo.
A juíza Toll disse que não achava que ela era confiável. Sabe que ela não foi totalmente sincera. Não achava que ela era realmente confiável. Ela foi indiciada por perjúrio, certo? Então, como é que devemos acreditar que ela não manipulou esse júri ou que não teve a intenção de manipular esse júri? Porque eu sei que quando eu estava lá na Carolina do Sul cobrindo esse caso, na noite antes do veredito, eu estava na festa. Sabe, eu estava na festa em frente ao tribunal com o pessoal da imprensa e ela estava lá comemorando. A dona Becky estava. Ela contou a alguém, de minha total confiança, que segundo suas conversas com o presidente do júri, a deliberação não passaria do dia seguinte. Todos sabem que ela estava andando por Moselle naquela visita do júri, conversando com o presidente do júri. Ela conhecia o presidente do júri. É uma cidade pequena, então eu quero dizer, vamos lá. Tipo, você pode dizer, bem, a juíza Toll conversou com os jurados e os entrevistou e perguntou sobre isso e se isso impactou o veredito deles. E eles disseram que não. Mas tem fumaça demais aqui, Chris. Bem, do meu ponto de vista, tem sim. Então, ela foi processada pelo uso de fundos no cargo e agora estava sendo indiciada por isso. Então, o promotor que apresentou essa acusação fez questão de não acusá-la por ações relacionadas a Murdaugh, porque esse é um caso que está sendo tratado em recurso pelo procurador-geral. Então, não é surpresa para mim que eles tenham decidido, como promotores, não ampliar as acusações contra o escrivão do tribunal. E para qualquer telespectador que não se lembre, houve uma audiência especial sobre a qual o ex-chefe de justiça Toll foi nomeado para presidir. Ela é ex-chefe de justiça, não integra mais a Suprema Corte e faz nomeações especiais orientadas por ela. E ela é uma jurista muito respeitada na Carolina do Sul. E ela realizou uma audiência sobre os efeitos de qualquer possível adulteração, se o escrivão fez comentários impróprios aos jurados, se houve qualquer influência. Você cobriu a audiência. Eu assisti. E então a ex-presidente do Supremo, Toll, fez constatações de que ela não presumiu prejuízo, embora tenha concluído que a escrivã do tribunal não era confiável sob juramento. Uma jurada testemunhou que foi influenciada pela juíza e pela escrivã do tribunal. A escrivã do tribunal fez comentários. Isso sugeriu para ela que achava que Murdaugh era culpado. E no final ela votou a favor da condenação. Na minha opinião, o juiz-presidente Toll aplicou o padrão jurídico errado ao considerar que, quando um agente do tribunal, um funcionário do tribunal, fora da presença do advogado de defesa ou do Sr. Murdaugh, interfere no resultado do caso, deve-se presumir que houve prejuízo. Isso viola o sistema adversarial. O juiz-presidente Toll discordou do argumento da defesa. Ela disse que não se presume o prejuízo. Ela disse que, mesmo presumindo prejuízo, se o Estado provar o contrário, não há prejuízo devido às provas. Eu, pessoalmente, discordo disso. Eu acho que, quando há um prejuízo presumido, sinceramente, quando já foi mostrado tanto prejuízo assim, a gente sabe que é só a ponta do iceberg. A gente sabe que sempre tem mais quando você encontra tanto assim, e que ela conversou com 3 jurados. É muito provável e razoável que ela tenha feito mais declarações para mais jurados e tenha tido mais influência. Eu simplesmente não acho que o público possa ter confiança de que o veredito dado pelos jurados foi baseado apenas nas provas e não na interferência do escrivão do tribunal no processo. Por isso considero esse um argumento forte para apelação. Espero que a Suprema Corte da Carolina do Sul analise essa questão com atenção, tenho certeza disso. Espero que eles revertam o caso com base na manipulação, porque simplesmente não podemos permitir que funcionários do tribunal, nos bastidores, coloquem o dedo na balança da justiça. O sistema falha se isso ocorrer. Cris, você citou a moção para novo julgamento, aquela audiência de janeiro de 2024. E Rhonda McElvine, a escrivã do Tribunal do Condado de Barnwell, era amiga de Becky Hill. E a senhora Beck a trouxe para ajudá-la, sabe, com esse julgamento. Este é o julgamento do século na Carolina do Sul, acontecendo em um pequeno condado. E Rhonda McElvine sobe ao banco das testemunhas e diz basicamente que Becky Hill disse: "Eu preciso de uma casa no lago e você precisa se aposentar."
E você sabe, um veredito de culpa vai ajudar a vender mais livros. Quero dizer, para mim, isso é uma evidência circunstancial bem forte de que Becky Hill tinha um motivo oculto. E você pode, pelo menos para mim, se você tá desfilando por aí, sabe, lá na sala do júri, no corredor e falando coisas, é um grande dia. E quero dizer, é meio que, é como, você sabe o que está fazendo? Quero dizer, você pode olhar para isso e dizer, ela sabia quem ela era. Ela sabia o que estava fazendo, então... Você tá tentando contaminar o poço sem, obviamente, contaminar o poço. Então, se eu consigo ver isso, quero dizer, poxa, você está interferindo? Você está, ou pelo menos tentando interferir, certo? Bem, é isso mesmo. E isso é uma quebra do processo adversarial. Então, acreditamos que temos o melhor sistema de justiça do mundo porque temos um verdadeiro sistema adversarial e escolhemos 12 cidadãos nessa verdadeira forma de democracia, onde você tira 12 cidadãos da rua que devem ouvir as provas admissíveis e tomar uma decisão sobre se a culpa foi provada além de qualquer dúvida razoável, além de toda dúvida razoável. E presumimos que o que acontece nos bastidores é legítimo. E neste caso, sabemos que não foi legítimo. Sabemos que a funcionária do tribunal tinha um incentivo financeiro para fazer declarações e comentários que sugeriam um resultado e que ela realmente fez essas declarações. Ter um contrato para publicar um livro não é ilegal. Bem, foi antiético. Foi impróprio, mas não é ilegal. Essas coisas deveriam ser divulgadas. E se as partes quiserem levantar uma questão, elas podem levantar uma questão. Talvez ela seja eliminada e o contrato do livro acabe, mas ela não pode continuar comentando. Ela não tinha o direito de fazer comentários. E todo mundo concorda com isso. A questão então passa a ser, e daí? E o promotor? Os promotores no seu relatório argumentam, bem, isso não tem nada a ver com o veredito. Essas foram declarações inofensivas, foram mínimas. Olhe para toda essa quantidade enorme de provas que tínhamos contra Murdaugh. Qualquer jurado imparcial condenaria, mas não acho que seja tão simples. E eu acho que quando a presunção de prejuízo se aplica, não acredito que o Estado tenha cumprido o ônus de superar essa presunção de prejuízo. E o Estado, sem dúvida, não tem interesse em recuar. Eles não querem refazer esse caso. Eles nunca querem refazer o caso. Eles comemoraram a vitória. Eles julgaram o caso, conseguiram a condenação e acham que ele não merece novo julgamento. Claro, eles querem que a decisão da juíza Toll permaneça. Mas parece que há muita coisa ali, até pelo que vimos na audiência para um novo julgamento. Quero dizer, você está na Carolina do Sul, Chris. Você está na linha de frente no dia a dia defendendo pessoas no tribunal. Você sabe como isso funciona. Suprema Corte da Carolina do Sul, você sabe que a defesa vai apresentar uma resposta a isso. Eles vão fazer isso. Você vê este tribunal, a composição deste tribunal agora? Você acha que eles vão conceder um novo julgamento para Alec Murdaugh? Acredito que os argumentos orais serão bastante reveladores neste caso. Eu realmente acredito que essas são questões legítimas levantadas pela defesa e acho que a Suprema Corte vai levá-las a sério. Quanto a prever para que lado cada ministro pode pender, quero manter a cautela quanto a isso até os argumentos orais. Não me surpreenderia se a maioria da corte ficasse muito preocupada com isso e concluísse que existe a presunção de prejuízo. Acho que se a presunção de prejuízo for aplicada, se eles revogarem ou adotarem uma posição diferente da do ex-presidente do Supremo, Toll, então Murdaugh deveria ganhar um novo julgamento. E vou te dizer para voltar, não só o Estado não quer refazer esse julgamento, mas uma testemunha fundamental para o Estado, o principal detetive da Divisão de Aplicação da Lei da Carolina do Sul, Owens, recentemente teve um caso de assassinato arquivado por causa de uma violação de Brady do mesmo período. Agora ele está aposentado e trabalha como investigador particular para uma seguradora.
E ele tinha provas cruciais de inocência em um caso de assassinato no condado de Berkeley, Carolina do Sul, que foi arquivado porque ele não fez nenhum relatório policial sobre declarações de inocência feitas pela mãe da vítima, o que mostraria que a pessoa acusada do homicídio era completamente inocente. Então, esse caso foi descartado. Ray, o procurador-geral, está considerando se vai apresentar uma nova acusação ou recorrer dessa decisão, mas isso foi no mês passado. E eu acho que o detetive Owens foi a pessoa-chave que interrogou Murdoch, que recolheu as roupas de Murdoch na casa com resíduos de disparo de arma de fogo. Ele é testemunha-chave do Estado. Se houver novo julgamento, será testemunha prejudicada. Ele passou de ser o policial do ano para ser alguém com uma ordem escrita, questionando sua integridade e honestidade. Bem, e se você se lembra, durante o julgamento, Jim Griffin realmente pressionou ele sobre o depoimento dele ao grande júri neste caso, e algumas das coisas sobre as quais ele testemunhou ao grande júri em relação, você sabe, a possíveis evidências de sangue na camiseta dele. Que depois acabou não sendo verdade, sabe? Que não havia essa evidência de respingos de sangue na camiseta de Alec Murdaugh. Bem, é isso mesmo. Ele é uma testemunha-chave e está cada vez mais comprometido como tal. Nossa. Quando você acha que os argumentos orais serão neste caso? Bem, o Estado vai apresentar uma resposta ou réplica e então será marcada a data para os argumentos orais. Sempre há dois caminhos nos tribunais. Existe o caminho normal e existe o caminho dos casos que todo mundo acompanha. E eu suspeito que isso vai ter um caminho separado do caminho normal. Então, eu acho que esse caso seria... Posso estar errado sobre isso, mas eu suspeito e antecipo que esse caso será marcado para argumentação oral. Logo após a entrega da resposta, a réplica, o memorial foi apresentado. Então, eu acredito que nos próximos meses, eu espero que a sustentação oral aconteça antes do final do ano. Interessante. Bem, vamos ficar de olho nisso. Quero dizer, esse foi um caso importante. E você sabe, o Estado obviamente apresentou em grande detalhe todas as evidências que eles acreditam mostrar que Alec Murdaugh cometeu esses assassinatos. E há muitas evidências, sabe, muitas evidências que o ligam circunstancialmente a esses crimes. Mas essa não é a questão aqui. A questão é se ele teve ou não um julgamento justo. Então, Chris Adams, muito obrigada. Agradeço pelo seu tempo. Obrigado, Anjanette. Vamos acompanhar o caso e informar vocês sobre as novidades dos recursos de Alec Murdaugh. É isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angela Levy. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.